Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E hoje, nesta manhã linda e abençoada de terça-feira, dia 1º de setembro, iremos começar aqui nossos estudos com a disciplina de História, onde nosso estudo se dará através do capítulo 3, intitulado Europeus e Africanos no Brasil Colonial. Olha só, no capítulo anterior, estudamos aí um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil. Vimos o quanto esses povos sofreram, nas mãos dos colonos portugueses, o quanto esses povos foram explorados. E agora vamos continuar falando ainda dessa relação entre os portugueses, entre os indígenas e os povos africanos. Vamos lá? Olha só. Para iniciarmos nossos estudos, vocês irão fazer uma leitura deste pequeno texto que se encontra na página 28, ok? E em seguida, vocês irão fazer a interpretação desse texto aqui na página 29, onde tem essas 3 questões para serem respondidas, certo? Vamos lá. Barcos ao mar. No começo do século XV, mercadores italianos e turcos dominavam o comércio no mar Mediterrâneo. Os turcos traziam mercadorias do Oriente, de lugares como China, Índia e Japão. Esses produtos eram trazidos para serem vendidos aos europeus com a ajuda dos italianos. Esses produtos eram muito desejados na Europa. Que produtos eram esses? Produtos, ou seja, metais preciosos como ouro, prata e também as especiarias. Tia, mas o que são especiarias? São o quê? Temperos, condimentos, certo? Como, por exemplo, pimenta do reino e a canela. Então, eram produtos que bastante cultivados, nessa época do século XV. E eram o quê? De garantia forte lucros aos envolvidos, aos povos envolvidos, aos italianos e aos turcos. Bom, os portugueses queriam muito participar do comércio de especiarias e metais preciosos, mas não pôde usar as rotas do mar Mediterrâneo porque os italianos e os turcos não permitiam, Cada um já tinha o seu lugar. E claro que eles não queriam abrir mão, dessas riquezas, desses lucros. Então, a solução encontrada por Portugal foi o quê? Prosseguir essas mercadorias, buscá-las diretamente na Ásia, isto é, no Oriente. Como não era possível chegar à Ásia pelo mar Mediterrâneo, o jeito era dar a volta pelo continente africano, Então, mudaram aí a rota. Portugal tanto fez que em 1498, o navegador de nome Vasco da Gama conseguiu chegar ao Oriente, dobrando o sul da África. Então, eles percorreram em vários lugares, com o intuito de chegar, de fato, no Oriente. Alguns historiadores acreditam que o Brasil foi encontrado pelos portugueses nessas tentativas. Olha só, com a tentativa de chegar ao Oriente, Foi daí que os portugueses chegaram até aqui, nas nossas terras, Nas terras brasileiras. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na data de 22 de abril do ano de 1500. Nessa ocasião, Pedro Álvares Cabral, que liderava as embarcações, que aportaram em uma região próxima à atual cidade de Porto Seguro, localizada no estado da Bahia, Então, foi o primeiro lugar onde chegaram aqui os portugueses, nessa cidade, que hoje atualmente tem o nome de Porto Seguro e fica localizado no estado da Bahia. Terra à vista. No século XVI, Portugal transformou as terras brasileiras em sua colônia, ou seja, ele se sentiu donos das terras brasileiras, por chegarem aqui e só encontraram os indígenas. Então, eles fizeram explorar os indígenas de todas as formas possíveis, com o intuito de garantir seus lucros e extrair as nossas riquezas. A partir de então, o Brasil tornou-se um pedaço de Portugal, ou seja, passou a ser comandado pelo rei de Portugal e por seus representantes. Essa condição durou aí, como já sabemos, 300 anos, perdurou até o século XIX. Durante a época colonial, grande quantidade de portugueses migraram para o Brasil, com o intuito de conhecer as nossas riquezas e extraí-las, certo?
Vieram também outros grupos sociais, como trabalhadores, militares, funcionários do governo e nobres. Quem eram esses nobres? Pessoas de famílias ricas. Vieram também para as terras brasileiras membros da Igreja Católica, que vieram com o intuito, de ensinar a religião cristã, ou seja, a religião católica, e converter os indígenas. Olha só, mas sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já tinham a sua cultura, o seu modo de viver e principalmente as suas crenças, a sua religião. Mas os portugueses vieram, os membros da Igreja Católica, vieram impor a religião católica aos povos indígenas. Eles eram obrigados a se converter. À exceção dos missionários católicos, os portugueses expulsaram e mataram milhares de indígenas para construírem suas vilas, fazendas e portos. Após alguns séculos, vários povos foram completamente extintos por meio das guerras e das doenças que contraíram dos europeus. Olha que absurdo, Sabemos que os colonos portugueses, eles vieram, extrair nossas riquezas e com isso mataram milhares de povos indígenas, porque eles lutavam contra eles, querendo lhe garantir o seu espaço, proteger as suas terras. E isso sem falar nas doenças que esses portugueses trouxeram, doenças estas que eram desconhecidas pelos indígenas, o que também acabou aí ceifando a vida de vários povos indígenas, na época em que os portugueses vieram para cá. Aqui nesta imagem, meus amores, temos aí o Padre Antônio Vieira, foi uma das figuras mais importantes na catequização e conversão dos povos indígenas brasileiros. Aqui nesta imagem podemos observar que o padre está catequizando um indígena. A exploração das riquezas. O principal interesse de Portugal no território brasileiro era o quê? Explorar as nossas riquezas, tanto naturais e minerais. Essa exploração teve início com a retirada do pau-brasil, onde temos aqui essas duas imagens, da planta, da árvore do pau-brasil, onde eles tinham com o intuito, o objetivo de retirar essa planta, com o intuito de o quê? Fazer móveis e também extrair uma tinta para atingir roupas. Então, essa árvore era retirada aqui das nossas terras e levadas para Portugal, para lá serem vendidas, onde daí iriam fazer vários móveis e também através dessa tinta aqui, onde podem ver nessa imagem aqui do meio, essa tinta vermelha, ela era utilizada para atingir roupas. Ao longo do tempo, outras formas de exploração foram praticadas durante os séculos XVI e XVII. O açúcar, que é o bicho da cana, era o principal produto brasileiro que os portugueses cultivavam no litoral. Valioso, era vendido à Europa e vendido a um preço muito alto. Já no século XVIII, ganhou destaque a enorme extração de ouro e diamantes, minerais encontrados em regiões do interior, principalmente no local onde se encontra hoje o estado de Minas Gerais. Olha só, nessas duas imagens temos aí, sabemos que por mais de 300 anos os portugueses exploraram, e ocuparam todo o território brasileiro. Inicialmente, eles ocuparam o quê? Eles restringiam apenas ao litoral, Espalhou-se depois pelo interior. Nas imagens, temos aí na imagem a cidade de Olinda, em Salvador, e na imagem B, ou seja, cidades litorâneas, Isso, as duas cidades, Salvador A e Olinda na imagem B. Onde essas duas cidades são cidades litorâneas e foram fundadas pelos portugueses, certo? A chegada dos povos africanos. Olha só, sabemos que quando Portugal, os colonos portugueses chegaram aqui no Brasil, eles escravizaram primeiramente quem? Os indígenas, Só que muitos indígenas estavam morrendo devido à luta constante, contra os portugueses e também devido ao grande número de doenças. Bom, com isso houve a necessidade de trazer aí os povos africanos. Na explantação do território brasileiro, os grandes fazendeiros portugueses precisavam de muitos trabalhadores. No início, os europeus tentaram escravizar os indígenas, mas isso se tornou difícil,
pois os padres católicos eram contra o trabalho escravo dos indígenas. Vários nativos ficavam doentes com excesso de serviço, outros se recusavam a trabalhar, de maneira forçada, e por esses motivos os fazendeiros perceberam que deveriam procurar outro tipo de mão de obra, ou seja, outro tipo de trabalhadores. A solução encontrada foi recorrer aos africanos, que eram capturados e escravizados e eram trazidos para o Brasil à força. Os escravos que chegavam ao Brasil eram das mais diversas comunidades e culturas da África. Os cativos, ou seja, os escravizados africanos, eles passaram a fazer todo tipo de trabalho, entre eles na plantação, na produção de ferramentas, na mineração, no transporte dos ricos senhores, nos afazeres domésticos e vários outros serviços. Então, os africanos ficaram responsáveis de exercer todas as atividades, tanto interna quanto externa, das casas dos fazendeiros. Bom, meus amores, e relacionado a este conteúdo do capítulo 3, olha só. Primeiramente, vocês irão fazer uma leitura sobre todo o capítulo 3, tá? É muito importante que façam a leitura para que assim você possa se sair bem ao responder às atividades, ok? Faça a leitura. Em seguida, responda as páginas 29, que é a primeira página lá do capítulo, ok? Página 29. Em seguida, temos aí uma interpretação de texto, página 31, 32, ok? 35 a 37, tá bom? Lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até o dia 8/9, portanto, terça-feira. Atenção, capriche na organização e na caligrafia e vamos aí tentar ao máximo enviar as atividades no prazo estabelecido, certo, meus amores? Então, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.